trabalhadores de terceira classe. Não permitiremos que a Unesp continue a ser tratada como universidade de terceira classe. E nem que os nossos filhos recebam uma formação de terceira classe. Nosso trabalho não está aquém do executado na USP e na Unicamp. Se a reitoria se sujeita a esse discurso, nós não o iremos admitir. A universidade pública que reivindicamos é a que deveria ser berço da construção e da difusão da democracia. Essa democracia não vem sendo praticada em seu interior, em nenhuma instância. O que vemos é a exploração sistemática da nossa categoria com anos de promessa e de sobrecarga de trabalho. Chega de desrespeito, chega de privilégio, chega de manipulação. Não é apenas com doutores que se constrói a excelência. Somos todos servidores, alguns docentes, outros técnicos administrativos. Estamos, antes de tudo, a serviço da população. Não é com palavras e com apertos de mão que se demonstra o respeito ao trabalho da categoria de trabalhadores técnicos administrativos. É com ações. A reconquista da paridade, tanto nas eleições quanto nos órgãos colegiados, se faz iminente nesse momento de luta contra o sucateamento de nossa universidade. Abaixo qualquer forma de repressão a trabalhadores e estudantes em luta pela nossa universidade, pela paridade em todas as instâncias da Unesp, pela isonomia de salários e benefícios entre trabalhadores e docentes da Unesp, da FATEC em relação à USP e à Unicamp. Nossa luta está apenas começando. Marília, 19 de agosto de 2013, Assembleia dos Servidores Técnicos Administrativos. Desunidos é o que mais se prejudica, além obviamente dos segmentos, é a própria universidade. Hoje ficou demonstrado aqui que só a união entre os segmentos prejudicados politicamente dentro da universidade pode mudar alguma coisa. Nós sabemos como funciona a estrutura da universidade, ficou muito bem claro após esse CO. A quem a reitoria administra e, consequentemente, a quem a direção das unidades administram. Nós tivemos apenas 13 votos no CO a nosso favor, a favor da proposta justa e financeiramente viável do sindicato para com a nossa categoria. Tivemos os votos de todos os funcionários, tivemos os votos de todos os alunos, tivemos 2 votos de 2 professores conselheiros, que agora eu me esqueci, infelizmente, a unidade. Rio Claro e Franca. Rio Claro e Franca, e de um diretor de Franca. Todos os outros membros do Conselho Universitário votaram contra a proposta de isonomia salarial do sindicato. Ficou muito bem claro, né, pessoal? A quem serve essa universidade? Aos interesses escusos e nebulosos do governador do estado de São Paulo, que quer transformar a Universidade Júlio Mesquita Filho em uma universidade de terceiro escalão, e isso já começa com o rebaixamento dos nossos salários. Não vamos admitir que seremos funcionários de terceiro escalão. Somos tão importantes quanto os funcionários, os servidores públicos estaduais da USP e do Unicamp, e queremos respeito e vamos nos dar ao respeito. Queria aproveitar a ocasião histórica que está acontecendo nessa faculdade, um ato histórico dos servidores não abaixando a cabeça nas estruturas de poder dessa universidade.
universidade, resolvendo agora colocar as mãos na massa e sair na luta junto com os estudantes. E aproveitar para, já que o diretor está aqui na presença dessa mobilização, cobrar do diretor, que tantas vezes usou um discurso legalista para, inclusive, militar ativamente contra as mobilizações, se aliando, inclusive, à reitoria, se aliando, inclusive, aos setores mais reacionários dessa universidade. Que o diretor, que tantas vezes usou de todas as ferramentas que tem, do site, etc., de todas as ferramentas que tem, para, na verdade, desunir a luta dos estudantes e dos funcionários, que o diretor, que tantas vezes usou um discurso legalista para tentar, muito contentemente, unir o movimento dos estudantes várias vezes, que agora use esse mesmo discurso legalista para fazer valer a deliberação que foi tirada na comissão de ensino a respeito da reposição de aulas, que foi ratificada, inclusive, na congregação, que agora muitos professores estão se utilizando, estão passando por cima dessa deliberação, que o diretor, inclusive, agora faça valer a deliberação que passou, se tantas vezes bradou o discurso da legalidade, que o diretor use todo o espaço do site da Unesp que tem, se continuar dizendo que está do lado da luta dos servidores, se continuar com essa conversa, o diretor use ativamente o espaço, todos os espaços, cartas abertas, o site da unidade, para denunciar a política que a reitoria está fazendo, para se colocar ao lado dos servidores que estão em greve, para se colocar ao lado das pautas e da luta dos estudantes que tanto tempo ficaram em greve, em algumas unidades ainda estão. Então, que o diretor, se tiver ao nosso lado mesmo, que não repudie os métodos tradicionais da classe trabalhadora de luta, já que a estrutura da universidade não contempla a voz dos trabalhadores, a voz dos estudantes, através do 70-15-15, que pelo menos com outros métodos, agora a gente pode ser ouvido, e que o diretor não se coloque contra esses outros métodos, já que são só eles que podem garantir que a gente tenha o mínimo de voz dentro da organização da universidade, tanto os estudantes quanto funcionários. Bom dia a todos, gente. Eu acho que é legítimo, é justo a justa reivindicação de vocês. A presença aqui não me incomoda, pode ter certeza disso. Eu sei conviver com essas coisas. Já participei de vários movimentos, nenhum problema. Eu acho que em pouco tempo de gestão, pouco tempo de trabalho, nós temos demonstrações que nós sabemos conviver com liberdades democráticas, respeitamos movimentos tensos desse campus aqui. É só isso que eu quero colocar como queixa, a queixa de que vocês estão dizendo coisas para a pessoa que não merecia ouvir isso, porque foi, acima de tudo, uma pessoa que deu exemplo de cultivar, de pensar a liberdade democrática e de permitir as manifestações dentro do campus. Em nenhum momento eu criei dificuldades como... Corte de bolsa! Peraí, eu falo sobre isso, eu não cortei bolsa de ninguém, né? Eu falo sobre isso, vamos devagar. E acho que é bom respeito, senão não tem diálogo, viu, meu companheiro? Tá? Senão não tem diálogo. Eu estou querendo dialogar. Então é o seguinte, em nenhum momento essa direção, essa gestão coibiu o movimento dentro do campus, embora não concordasse com algumas práticas, e vocês sabem bem quais práticas são. Práticas que são antidemocráticas, inclusive do ponto de vista constitucional, não são legítimas. Tem mais essa, trancaço de portão não é legítimo, ocupação de diretoria, não dá para entender que isso seja democrático à medida que cerceia o direito de ir e vir das pessoas. Nossa. Então eu queria deixar primeiro registrado essa posição com muita tranquilidade, com muita firmeza, mas não coagimos ninguém, não coibimos esses movimentos, embora contrários a eles, que são ilegais. Era fácil ter posturas diferentes, autoritárias, que vocês diriam, e fazer com 48 horas desocupar. Isso aqui ia abrir o portão na hora. Nós não fizemos isso. No dia do primeiro trancaço, eu estava em férias, que era do meu direito, né? O Marcelo teve uma conduta exemplar no sentido de conversar com a polícia para não permitir que evitasse a manifestação de vocês no portão. Então não aceito essa parte, não dá para aceitar. Sobre o voto no CO, de cabeça erguida, olhando para vocês. Eu fiz o que a minha consciência mandou, num momento de tensão, de discussão muito difícil, e vou dizer para vocês o seguinte, era o que era possível fazer para tentar avançar aquela discussão naquele momento. Tinha uma proposta da reitoria, que não era boa, e eu tinha clareza disso, vocês já tinham rejeitado, inclusive, e tinha a proposta de vocês que foi levada,
de 2 referências, depois mais 2, que também não havia no CO nenhuma chance de aprovação, pelo que a gente conversava com as pessoas, com vários conselheiros, em várias reuniões. O professor Rogério Busselli, lá, que é o assessor da Assessoria de Planejamento Estratégico, ele demonstrou com todas as letras, com os slides, é um profissional, é economista, é ele que é o responsável pela política econômica da universidade. Eu não tenho nenhum direito e nenhuma condição de dizer que o que ele apresentou lá não seja verdadeiro. Ele é o responsável pela política de orçamento do campus. Da universidade. Ele mostrou que haveria, no caso da proposta de vocês, um comprometimento da ordem de 95,15% do orçamento. Isso significa dizer o seguinte: sobraria uma margem de 4,85% do orçamento da Unesp para nós cuidarmos do custeio de todas as unidades, para nós cuidarmos de bolsas, de permanência estudantil, de uma política que vem encaminhada com dificuldades, mas que é no sentido de pensar melhores condições de trabalho e de estudo. Eu não tenho dúvida do voto. Eu só vou mudar essa posição se vocês, ou se o economista que vocês levassem lá, eu teria mudado, tivesse mostrado que aqueles números apresentados pelo Rogério Busselli não eram verdadeiros. Pelo contrário, ele legitimou o que foi dito lá, porque ele disse coisas muito parecidas. Inclusive uma posição que eu achei assim, bastante interessante, ele dizendo assim: eu começo minha fala, Rogério, dizendo que tinha um erro no meu cálculo, e refez o erro. Isso desmobiliza qualquer estratégia de articulação numa discussão dessa. Quem estava lá viu isso. Tinha um dos meninos, eu não lembro o nome dele, daqui que presenciou isso. O Eliseu, funcionário, viu isso lá. Eu estou mentindo, Eliseu? Então eu tenho consciência do voto que eu dei, e naquela condição, naquela mesma circunstância, o voto seria o mesmo. Se vocês, se o movimento, se o economista do Sintunesp mostrasse que os números apresentados pelo Rogério, que é o responsável pela política financeira e orçamentária da Unesp, se ele desmentisse e mostrasse aquilo como não real, eu era o primeiro a votar do jeito que eu falei para vocês, que eu acho justo. Eu quero que faça amanhã, tendo condição financeira para tanto, amanhã a isonomia. Eu sou o primeiro a defender. Isso não restou provado. Isso não restou provado. Isso não ficou colocado na discussão que se pôs lá. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aí o professor Mário Sérgio Vasconcelos, que é docente do campus de Assis, fez uma proposta alternativa para tentar encaminhar e melhorar um pouquinho. De que sentido? Garantir uma referência para o ano que vem. Isso, garantia do CO. Isso foi colocado, foi votado. Perguntamos ao reitor, quando é que você pode fazer isso? Ele disse, antes de agosto não dá. Então o que está garantido, prometido, é isso. Eu estou olhando no olho de vocês, falando a verdade, como eu fiz o tempo todo com vocês. Né? Ele disse o seguinte, é em agosto que eu posso garantir, antes disso não dá. O Mário Sérgio retomou o microfone e colocou a seguinte situação. Professor, mas nós podemos discutir isso no orçamento. O orçamento da Unesp, vocês sabem, começa a ser discutido a partir de outubro. A partir de outubro dá para discutir, e eu queria que o CO desse garantia de que, na discussão orçamentária, que 3 meses faltam, 2 meses, tendo espaço no orçamento, a gente poderia garantir até mais uma referência. E foi esse o acordo. E essa proposta se mostrou majoritária. As pessoas mostraram, do meu ponto de vista, é minha forma de ver, eu posso estar equivocado, eu assumo ser equivocado. Mas a compreensão que 44 pessoas do CO tiveram, contra 3, como ele bem disse aqui, era de que aquela era a melhor saída. Porque era uma saída que cuidava, que tinha responsabilidade administrativa e política. É esse o problema. O que vocês querem, eu também quero. O problema é, dá para fazer e como dá para fazer. Eu esperava que o menino lá, o Lucas, que foi lá fazer a defesa da proposta do sindicato, confirmasse o que ele disse num vídeo, que havia um comprometimento de 67%. Em nenhum momento ele tocou nesse assunto lá. Estou mentindo, Eliseu? Não, infelizmente. Não estou defendendo ele. Só quero dizer o seguinte: ele chegou já pedindo desculpa que ele tinha errado. Mas a discussão não é econômica, Eliseu. Mas não Professor, pode fazer. muito me preocupa o seu discurso legalista. Muito me preocupa o seu discurso legalista, que eu conheço o senhor já das antigas. Sei que o senhor foi um professor foi um professor sindicalista que lutou pela universidade. O senhor deslegitimou o trancaço dos estudantes e acaba de deslegitimar o trancaço dos funcionários. Professor, deixa eu falar.
trancaço que o senhor já participou quando nós fechamos o portão contra a polícia militar dentro do campo da USP. O senhor participou, o senhor estava lá junto com a gente. Não estava. Trancado de portão nunca. Vocês sabem que nós temos imagens. Tem imagem na frente. Então pode ver, você viu? Não foi mesmo. E o discurso qual a validade de um discurso de legalidade numa universidade completamente antidemocrática, né? Que tipo de diálogo nós temos? Que tipo de discussão nós temos? Que lugar que nós vamos ter voz, sendo que, ao mesmo tempo que o senhor coloca o senhor Eliseu na Berlinda, ele nos disse que os servidores são desrespeitados. Isso daí eu tentei justificar na primeira reunião que Não, nós sim, tivemos. eu fico perguntando ao senhor. O senhor também nos disse que é completamente desrespeitado todos os servidores. Os estudantes não tem tiveram. voz lá dentro. Os estudantes tiveram que pedir para ter voz e voto dentro do CO, sendo que nós temos uma universidade que se desenvolve, que se constrói a partir de conceitos democráticos, que tenta construir a democracia dentro do ambiente universitário. E a polícia em frente à reitoria, isso é legítimo? Isso é Impedindo completamente o nosso ir legítimo. e vir? Bom, eu respondo pelo campo. E a discussão não é econômica, pessoal. A discussão não é econômica, a discussão é política. Quando nos coíbe do nosso direito, a discussão perpassa a discussão econômica. Poderia ter, não ter dinheiro. A ilegalidade que o professor aqui diz, a ilegitimidade do que ele diz, se dá à reitoria também, que tem 1 bilhão e 400 milhões de reais no colchão da universidade para implementar curso de medicina. Dito por um deputado Pedro Tobias, que quer colocar a medicina aqui no campus de Bauru de uma maneira ilegal, de uma maneira ilegítima. Então, todo esse discurso de legitimidade e ilegalidade é exatamente para farsear, pessoal, que a nossa discussão, que a nossa luta é política, que o reitor está atacando os nossos direitos e os diretores das universidades estão coibindo isso, estão permitindo que isso aconteça. Estão permitindo e votando contra, o que é pior. E ainda mais, deslegitimando todos os métodos de luta que os trabalhadores e os estudantes da universidade, dentro do seu ambiente de trabalho, têm direito a ter. Muito me preocupa essa postura do nosso diretor, que foi na nossa Assembleia nos prometer que votariam na gente, e agora, infelizmente, vem com um discurso econômico, que discurso econômico já foi mais do que provado, que está falso, que não funciona, que tem dinheiro, que sempre tem, que São Paulo é o estado mais rico da América Latina. Se São Paulo não tem dinheiro para garantir o direito dos trabalhadores, que outro país terá? Então, professor, muito me preocupa, o senhor é um professor que sabe quão bem vai a economia do Brasil, sabe quão bem vai a economia do estado de São Paulo, a arrecadação do ICMS extrapola os patamares mais históricos. Então, um discurso econômico agora, professor, não vai nos comprar. Nós estamos bem claro qual é a estrutura da universidade de hoje, tanto aqui na unidade como a nível estadual, que é uma estrutura que vai, sempre que possível, colocar as demandas dos servidores e as demandas dos estudantes abaixo das demandas dos docentes e do governo do estado de São Paulo.